Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Gimenez, sou um dos editores do blog O Calçadão e a gente está aqui no nosso canal no YouTube, O Calçadão Blog. Eu queria começar agradecendo porque na semana passada nós conseguimos ultrapassar a marca dos 300 inscritos e vamos caminhando rumo aos 1.000 inscritos. Na nossa página do Facebook, nós também estamos caminhando para alcançar 12 mil seguidores. O blog Calçadão, em dezembro desse ano, vai completar 5 anos de trabalho na cidade de Ribeirão Preto, buscando fazer uma mídia alternativa à esquerda, trazendo para o nosso trabalho as pautas dos movimentos sociais e os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras de Ribeirão Preto. Aqui no nosso papo eu queria trazer uma notícia que nós colocamos no blog no dia de ontem, nesse final de semana, no nosso resumo de notícias semanal, que é uma pesquisa do Sebrae e que ele coloca que são os pequenos e médios comércios e serviços que são responsáveis pela geração de 78% dos empregos que foram gerados do início do ano para cá. A gente sabe que a gente está vivendo um momento muito difícil na economia, uma crise que já vem desde 2015, o mais longo processo de crise econômica da história da República, e nós atingimos esse ano a marca de 13 milhões de desempregados, além de outros milhões que até já desistiram de procurar emprego. Portanto, é uma crise profunda e que está cada vez mais se acentuando, uma vez que as expectativas do PIB para esse ano são cada vez menores, né? Ou seja, o Brasil, tecnicamente, já é considerado um país em recessão. Mas diante desse quadro, se você olhar para a geração de emprego, quem gera emprego e renda, mesmo nos momentos de crise, segundo a pesquisa do Sebrae, são os pequenos e médios, serviços e comércios. Isso é um dado importante e que grita muito aos ouvidos de quem defende uma economia diferente dessa que está sendo colocada desde 2016, desde o tal plano Ponte para o Futuro do Michel Temer, que é um projeto neoliberal estrito e que está sendo continuado agora através da economia sendo dirigida pelo banqueiro Paulo Guedes. Quem busca defender e fazer uma economia diferente sempre coloca isso, né? Que é o pobre, que é o trabalhador, que é a dona de casa, que é o pequeno comerciante, ou seja, aquele que vive na economia real do dia a dia, que tendo crédito, tendo condições de ter dinheiro, de ter distribuição de renda e de ter oportunidades, ele acaba gerando emprego e acaba aquecendo a economia. Se você for pegar as 4 pernas que formam o PIB de um país, investimento público, investimento privado, balança comercial e consumo das famílias. E o consumo das famílias é cada vez mais importante quanto menor renda tem a pessoa, porque tudo aquilo que chega para ela de renda, de oportunidade, ela acaba consumindo no local onde ela mora. Então, movimenta o comércio do bairro, da cidade, da região e acaba aquecendo o PIB. O que nós estamos vendo, e essa pesquisa do Sebrae é bem clara, que a política neoliberal que está sendo aplicada desde 2016 é uma política errada. Os manuais de economia, que não são manuais neoliberais, dizem o seguinte, das 4 pernas do PIB, né? O investimento privado de alto porte, seja no agronegócio, na indústria, no grande empresariado, ele só acontece quando o setor público dá condições para isso. Então o investimento público é sempre importante para gerar infraestrutura, para gerar condições para que o investimento privado aconteça. O consumo das famílias é a mesma coisa. Se o Estado, se o investimento público não distribui renda, não tem políticas de distribuição de renda para que o dinheiro chegue na mão das pessoas, isso também não vai para frente. Então, tanto o consumo das famílias quanto o investimento privado depende da política econômica, né, da maneira como o Estado, da maneira como o setor público enxerga o desenvolvimento econômico. E da mesma forma, a balança comercial. Os manuais de economia dizem o seguinte, nos momentos de bonança, onde as expectativas do setor, do mercado são altas, onde as transações comerciais estão aquecidas, onde o emprego está aquecido, a economia como um todo, o setor público pode dar uma desacelerada no processo que ele tem de importante de investir na economia. E nos momentos de crise, porque o capitalismo geralmente, né, ciclicamente, sempre está em crise, é o momento do setor público começar a aquecer as suas turbinas de novo para poder fazer com que as outras 3 pernas do PIB, o investimento privado, a balança comercial e o consumo das famílias, possa se reaquecer a partir da intervenção do Estado. Assim, nos momentos de bonança e nos momentos de crise, você mantém um certo nível do emprego, da geração de renda e do crescimento do PIB. Só que é exatamente o contrário o que a economia neoliberal está pregando. Desde 2016,
quando a economia mundial começou a entrar em crise, em 2008, e chegou no ápice em 2016, 2015, 2016, com a mudança política no Brasil, a partir do impeachment sem provas da presidente Dilma, esse projeto neoliberal faz exatamente o contrário. Até por questão ideológica. Retira o setor público da economia no momento de crise e as outras três pernas do PIB afundam juntas. Não há como recuperar o investimento privado, não há como recuperar o consumo das famílias e não há como recuperar a balança comercial sem a participação do setor público, que é a perna fundamental desses quatro lados. E é exatamente isso o que essa pesquisa do Sebrae faz. E para fazer a relação com o Ribeirão Preto é uma cidade fundamentalmente que vive do comércio e dos serviços. Sem um setor público que possa fazer o contraciclo, fazer uma política de aquecimento da economia nos momentos de crise, que é chamado contraciclo, não dá para você recuperar, não é? O desenvolvimento econômico e o aquecimento econômico que uma cidade como Ribeirão Preto precisa. Tanto é que você vê que o índice de desemprego no comércio e no serviço na cidade de Ribeirão Preto é grande. Outro dia uma fila que dava a volta na Praça 15 para salários que não chegam a R$ 1.000, porque as pessoas estão precisando, porque a cidade está completamente desaquecida. Então o modelo neoliberal, ele causa a morte econômica do país e ele causa a morte econômica, a morte física das pessoas. E, portanto, nós temos que enxergar uma outra forma. Qual é a outra forma de fazer economia? É uma forma não ideológica, ou seja, pegar os velhos manuais de economia e dizer o seguinte: nos momentos de bonança, como nós já passamos, o Estado se retira um pouco da economia e faz poupança. Nos momentos de crise, o Estado investe na economia para que os outros três setores possam se reaquecer e o nível de emprego possa se manter. É isso que precisa, e não o que está acontecendo. Fizeram uma reforma trabalhista dentro da crise e não aconteceu a geração de emprego. Estão pensando em fazer uma reforma da Previdência, dizendo para as pessoas que vão gerar emprego. Mas, na verdade, o que vai acontecer é que todo esse dinheiro que vai deixar de ser gasto na economia, tanto no processo da relação de trabalho, quanto no financiamento da Previdência Pública, que é responsável pelos benefícios que aquecem os pequenos e médios municípios do Brasil, através das pessoas que recebem os benefícios e gastam nos municípios, sem isso, o buraco vai ficar cada vez maior. E o dinheiro que o setor capitalista economiza, tanto com a reforma trabalhista quanto com a reforma previdenciária, não vai para a economia real. O que ele vai é para o capital especulativo. Se proteger da crise na especulação financeira, gerando ainda mais crise. E esse sistema, do jeito que está aí, economistas mundiais, de nível mundial e economistas aqui do Brasil, apontam e alertam que esse tipo de sistema não se sustenta. E, portanto, nós vamos ter que pensar ou um planejamento adequado a partir de agora, ou na base de uma dor, de uma crise mais terrível ainda, que a gente não sabe quais são as proporções e nem o desenrolar, a gente vai ter que pensar num novo modelo de economia. Ou seja, o recado fica: são os pequenos, é o trabalhador, é a trabalhadora, é o pequeno comércio do bairro, é o pequeno serviço que gera emprego, que gera renda, mas para isso precisa de crédito, precisa de incentivo, e esse incentivo tem que vir do setor público prioritariamente, nos momentos de crise. É isso. A gente volta e eu peço que você se inscreva. Se inscreva no nosso canal do YouTube, O Calçadão Blog, e vamos caminhar a 1.000 inscritos. Eu volto. Abraço.